Os avanços da genética são tema frequente na comunicação social. As pessoas rapidamente associam genética ao DNA e, por exemplo, aos testes de paternidade. Não é uma associação incorreta, porém, a genética não se limita a isso. A genética é a ciência que estuda os genes. O que são genes? Onde se localizam e qual a sua relação com o DNA é do que hoje estou a falar nos 5 minutos de ciência. A reprodução é uma característica fundamental de todos os seres vivos. No nosso caso, a aposta na reprodução sexuada fez de nós seres únicos. Seres que facilmente se distinguem uns dos outros, tirando o caso dos gêmeos univitilíneos, mas que nos dão sempre as características necessárias para sermos considerados seres humanos. E somos seres humanos porque resultamos da união do espermatozoide humano com um óvulo humano, que se reuniram e formaram um ovo. E este ovo, por divisões sucessivas, foi dar origem a novo ser vivo. No caso, por exemplo, eu ou tu. Então sabemos que é nas células que está o material genético, mas em que zona das células? A experiência de Joaquim Emerling, em 1930, veio-nos mostrar que é no núcleo das células que está o material genético. Se quiser saber mais sobre esta experiência, vai aos comentários e encontras lá mais informação. Claro que é no núcleo das células que tem o núcleo. Nas células eucarióticas, nas células procarióticas, como não tem o núcleo, o material genético encontra-se difuso no citoplasma. Ora, quando se observa um núcleo em divisão, seja em mitose, seja em meiose, observam-se estruturas que são facilmente coráveis, estruturas que se deu o nome de cromossomas, exatamente pela facilidade de se tornarem coráveis. Então sabemos que o material genético que está no núcleo e nos cromossomas. E o que é um cromossoma? De uma maneira muito simples, podemos definir que um cromossoma será um enrolado de ADN, de ácido desoxirribonucleico. O ADN, também muitas vezes referido como DNA, depende de ADN em português, DNA em inglês, e é nada mais nada menos que a molécula onde está guardada a informação genética. Porquê? Porque esta molécula tem características muito especiais. Uma delas é o facto de ser constituída por 4 bases. Estas 4 bases que emparelham 2 a 2. A timina, que apenas emparelha com a adenina, e a citosina, que só emparelha com a guanina. E isto permite que o ADN se multiplique em 2, porque ele pode abrir por aqui qual fecha eclair, e cada uma das partes que fica faz cópia exatamente igual à que lhe deu origem. E então, esta é uma condição necessária para a multiplicação celular, que cada uma das células filhas receba material genético e que este material genético seja igual ao da célula-mãe. E isto acontece porque o DNA se multiplica antes de se iniciar a multiplicação celular. Mas então, o que é um gene? Um gene é uma porção de ADN responsável por uma dada característica. Ao conjunto de todos os genes de um indivíduo dá-se o nome de genoma. Temos então uma cadeia de ADN. Um gene é uma porção de ADN. Cromossomas. Ao conjunto de todos os cromossomas que são característicos de cada espécie, que no nosso caso 46, formando 23 pares, damos o nome de cariótipo. Se atentarmos, por exemplo, aqui no par 18, vemos que temos um cromossoma que resulta da informação vinda, um de origem paterna, outro de origem materna. E isto acontece para cada um dos pares de cromossomas que temos nas nossas células, dos 23 pares de cromossomas. Mas deve estar aqui a olhar atentamente e dizer: "Oh, professor, mas há aqui uns que não emparelham." Esses são os heterossomas. E porque estamos aqui em presença de uma célula masculina. Se fosse uma célula feminina, tínhamos este cromossoma X e aqui um outro equivalente, outro cromossoma X. Cromossomas que emparelham. Cromossomas que emparelham são os cromossomas homólogos. Eles possuem a mesma forma, têm o mesmo tamanho e contêm os genes responsáveis pelas mesmas características. Aos genes responsáveis por uma dada característica e que veem nos cromossomas homólogos, chamamos de genes alelos. E se estivermos a pensar numa característica monogénica, como por exemplo a polidactilia, vemos que
Para cada característica recebemos duas informações. Se estas informações são coincidentes, dizemos que estamos na presença de um indivíduo homozigótico para esta dada característica. Se, pelo contrário, a informação que foi recebida é diferente, dizemos que estamos na presença de um indivíduo heterozigótico para esta característica. E, nos casos de heterozigotia, há determinados genes, quando estão presentes, manifestam sempre o seu efeito. Ou seja, no fenótipo, no aspecto da pessoa, aparece sempre a informação do seu genótipo, se estivermos então na presença de um gene dominante. Os que não aparecem são os recessivos, ficam escondidos. Estão lá, estão no genótipo, mas não são visíveis, não aparecem no fenótipo. São representados com uma letra minúscula e só se manifestam nos casos dos homozigóticos. Posto isto, deixo-te aqui um desafio. Como te lembras, na semana passada propus-te fazeres uma árvore genealógica sobre a tua família no que concerne à característica lóbulo da orelha aderente. E pedi-te que sublinhasses os teus familiares que têm essa característica. Neste caso será aqui a avó e este rapaz fruto deste casal. E o desafio é, então, o gene que transporta a informação para o lóbulo da orelha aderente é um gene recessivo ou um gene dominante? É isso que queria que deixasses aqui nos comentários.